Oi, tudo bem? Eu sou a Mayumi Takushi, eu ensino pintura com stencils. O projeto que eu escolhi para te ensinar hoje, ele é bem simples para quem nunca pintou antes com stencil, tem vontade e tem medo. Então, esse aqui é um bom projeto para você iniciar. Vamos lá para a aula que eu vou te ensinar passo a passo. Vamos iniciar o trabalho com o stencil das flores. Essas são flores campestres. Eu vou fazer esse trabalho em uma técnica bem simples, então todo mundo, mesmo quem nunca pintou antes, vai ser bem tranquilo, vai conseguir fazer esse projeto muito bem. Então, eu posiciono o tecido numa placa, ela tem cola permanente, então o tecido vai ficar bem esticadinho. Você posiciona o stencil, coloca uma fita crepe só para ele não sair do lugar. O pincel, nós vamos utilizar o pincel número 4, o Pituá. É importante hidratar o pincel, então molha. É importante você molhar, torcer para tirar o excesso de água e depois no pano você vai secar. E pode secar com um pouquinho de força, não tem problema, o pincel ele aguenta. E é importante tirar o excesso de água. A tinta vai ser tinta para tecido, eu vou começar com azul marinho, eu vou misturar com branco. Inicia com um tom claro. É importante também retirar o excesso de tinta no papel e aí pode começar a aplicação. Você vai deixar o pincel na vertical, vai segurar na virola, bem próximo da cerda. O movimento pode ser de vai e vem ou movimento circular. Posso deixar até um pouquinho mais claro. O bacana de trabalhar primeiro com as cores mais claras, para depois acrescentar as escuras, é que fica muito mais fácil para você controlar a tonalidade da flor, o esfumado, transição de tom. Pode preencher todas as flores e botões. No tecido, você pode trabalhar um pouco mais, pode trabalhar mais tempo em cima do mesmo lugar. É até importante para fixar melhor a tinta na trama. Eu vou clarear um pouco essa flor, que ela ficou um pouquinho escura. Vai ajustando. Então, eu já terminei de fazer todas as flores azuis, agora eu vou preencher as folhas. Eu vou trabalhar verde, a mistura de verde musgo com um pouco de branco. Tiro o excesso no papel também, agora é só fazer o preenchimento. E aí, você vai chegar nesse efeito. Vou fazer a continuação. Eu vou aproveitar que meu pincel está sujo de verde e eu vou continuar as folhas. Agora, eu lavo o pincel para trabalhar as flores azuis. Então, lava, torce e depois seca bem o pincel. É importante, muito importante esse processo para não manchar o seu trabalho. Agora, continuando com azul marinho, eu acrescento branco. Você vai tentar chegar numa cor, num tom parecido com essa primeira aplicação. Fez a mistura, tira o excesso e aí continua. Ah, tá bom. Está ok. Agora, a próxima etapa é começar a esfumar um pouquinho de sombra. Eu vou posicionar o stencil novamente em cima daquela primeira camada. Você vai encaixar ele perfeitamente em cima da área que você já pintou. Fixa com a fita crepe. Pincel, pode lavar esse pincelzinho. Vou deixar bem limpinho.
Aqui eu tenho um pincel 00, eu vou hidratar também. Para espaços menores, você vai utilizar o pincel menor. Bom, então, agora eu posso começar a aplicar um pouquinho de verde, pincel verde musgo. Eu acrescento um pouco de marrom. Tiro o excesso. E aí, vamos começar a esfumar aqui na base das folhas. Ou nas extremidades, porque aí você consegue dar um efeito arredondado para as folhas, também fica muito bom. É importante você treinar esse tipo de esfumado, então ele fica mais escuro e vai suavizando. Essa técnica a gente usa em todos os projetos. Então, misturo verde, um pouquinho de marrom, e aí movimento curto, e aí você vai suavizando para fora. Coloca menos força em direção à ponta da folha. Se pegar um pouquinho na flor, não tem problema, porque depois nós vamos começar a trabalhar com um azul mais escuro. Aqui, só para você ver a diferença. Então, aqui ele tá chapado e aqui eu tenho um sombreado. Vou posicionar o stencil nessa segunda parte e vou fazer o sombreado também nessas folhas. Agora, é só repetição. Ah, uma dica. O pincel, quando ele tá novinho, ele fica muito flexível. Então, você pode pegar um pedacinho de fita crepe, você vai segurar uma parte da cerda, mais ou menos metade. E aí, você pressiona, assim, enrola com um pouquinho de força, e ela vai ficar um pouquinho mais firme. Se você achar que ele ainda tá mole, você pode levar a fita um pouquinho mais pra ponta. E aí, fica mais fácil para esfumar. Você vai ter mais controle sobre o pincel. Ele também fica um pouco menor. Então, se você não tem pincéis menores, pincéis pequenos, você pode usar essa técnica para diminuir e alcançar esses espaços menores. Esfumado pede pouca tinta, então é importante você tirar o excesso de tinta do pincel para conseguir uma transição mais suave. Muita tinta, você não vai conseguir suavizar, você não consegue fazer aquela transição suave, porque tem muita tinta no pincel, o suficiente para você levar para a ponta das folhas. Então, cuidado aí com a quantidade de tinta e a pressão que você coloca em cima do pincel. Os meus verdes estão ok. Agora, eu posiciono novamente e vamos começar a trabalhar com o azul. Eu vou lavar o pincel. Então, tira a fita crepe, lava o pincel, seca bem e volta com a fita crepe. Então, agora, azul marinho puro. Tirou o excesso. E aí, você vai seguir esse efeito. A sombrinha é só no centro. Eu não tô levando pra ponta. É na parte interna das pétalas. O miolo, eu vou aplicar um amarelinho depois. Nos botões, eu posso colocar nas pontas das pétalas, no caso do botãozinho. E essas flores maiores do lado de fora do miolo.
Encaixa bem extenso, deixa ele bem posicionado em cima da área que você já pintou para completar. E aqui temos as flores. Vamos agora trabalhar algumas folhas no último plano. Eu vou lavar esse pincel, tirar bem esse azul. Seca. Agora, é só misturar um pouco de marrom com branco. Vou chegar nesse tom aqui, bem clarinho. Tira bem excesso de tinta. E onde que eu vou acrescentar folhas nessa tonalidade de marrom? Atrás dessas verdes, nos espaços onde ele tá muito branco. Então, vai ajudar a preencher um pouco mais esse espaço, tá vendo? Tem muito espaço branco aqui. Sim, não está ruim, tá bonito, mas vamos lá, você vai perceber aqui a diferença que faz uma sombrinha no último plano. Você vai movimentar o stencil, procurar a folhinha. Ela não precisa ser pintada inteira, então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho trechinhos das outras folhas aparecendo aqui. Eu trabalho nessa área branca e deixo a mão bem leve quando chegar perto dessas folhas. Aí, você consegue jogar essa folha marrom lá atrás, ela fica afastada. Aí, aqui eu vou jogar uma folhinha também. A gente não precisa colocar muitas. Vou colocar uma nessa ponta. Agora, é só distribuir. Só toma cuidado para não exagerar na quantidade dessas folhas. Agora, eu vou trabalhar com um outro stencil, esse aqui de cordas, é a Náutico Cordas 3490. Então, esse stencil você consegue fazer continuidade. Então, você pode trabalhar numa área bem extensa e ela tem emenda. Então, a posição correta para você pintar é sempre essa. Você vai deixar essa parte que tá só com a marca d'água, ela vai ficar sempre do lado esquerdo. Então, eu vou posicionar aqui o meu stencil. Eu quero usar essa corda aqui. Ela é bem sinuosa, né? Bem delicada. Eu vou usar um pedacinho de fita crepe para ela não sair do lugar. Pincel. Agora é o número 4. Vou deixar ele um pouquinho mais firme. Usa fita crepe. Vou usar marrom com branco. Tira o excesso no papelzinho. Agora é só preencher. Movimento circular ou de vai e vem, movimento curto. Cuidado com a quantidade de tinta para não acumular nas laterais do desenho. Para quem tá começando na pintura com stencil, o tecido, ele é muito bom, muito mais fácil de trabalhar no tecido do que numa peça de madeira. Porque aqui, se você trabalhar com um pouquinho mais de tinta, não tem problema. O tecido, ele aguenta, ele absorve uma parte da tinta e você não mancha. Olha, agora vamos fazer emenda, né? Agora, é só movimentar para a direita. E sabe essa marca d'água que tá aqui? Ela encaixa no desenho que já está na parte que já está pintada aqui no tecido. Então, ó, tá vendo? Eu não sei se dá para você enxergar aí na tela, que eu tenho uma marca d'água aqui. Então, essa marca d'água, ela é exatamente o mesmo desenho dessas últimas, dos últimos pontinhos aqui dessa corda.
Posicionou, tá na posição correta, agora é só continuar a pintura. Ela vai ficar assim, olha, tá vendo? Perfeitinho. Pronto. Tá finalizado. Agora, eu vou só usar um amarelinho para fazer o miolo. Vou pegar o pincel limpo. Eu vou pegar um pouco de marrom, tiro o excesso. E eu vou colocar no miolo das flores. Você vai esfumar no centro e ele vai também ultrapassar um pouquinho e escurecer a pétala, tá vendo? Escurecer um pouquinho, né? E depois disso, eu aplico o amarelinho. Um pouco de marrom. Vou aproveitar. Vou fazer só aqui. Agora, eu pego amarelo, um pouquinho de branco. Vou dar uma batidinha aqui no miolinho. Ficou melhor. Eu peguei amarelo, um pouquinho só de branco, bem pouco. E aí, você vai chegar nesse efeito. E acabou. Bom, então acabamos mais um projeto. Esse aqui é bem facinho para quem nunca pintou antes com stencil, tá começando, precisa ter um pouco mais de segurança. É um bom projeto para iniciar. E se você gosta de pintura em tecido, você gosta de pintura em madeira, quer melhorar a sua pintura, segue também a gente nas outras redes sociais. E eu também tenho um curso, que é o método Mayumi Takushi. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar e fazer parte dessa comunidade. Um beijo, até a próxima!